vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Esse programa está sendo transmitido diretamente dos estúdios da TV Aberta de São Paulo e vai ao ar todas as sextas-feiras no horário das 23 horas pelo canal 9 da NET, pelo canal 72 ou 99 da TVA e pela TV Digital 186, sendo também retransmitido para o público da internet pelo site www.afcpesp.com.br. O tema em discussão é sobre o NECRIM, que foi discutido na sexta-feira passada, com a presença do Dr. Orildo, delegado de polícia titular do NECRIM de Lins, e que foi um verdadeiro sucesso. E, aceitando o nosso convite, nós recebemos em nossos estúdios novamente o Dr. Orildo Nogueira, competente delegado de polícia do NECRIM da região de Lins, para continuar a nossa entrevista, e eu quero passar a palavra ao Dr. Orildo para os seus cumprimentos. Pois não, Euquias, mais uma vez, agradecendo o convite pela segunda vez, o que muito me honrou. Quero saudar aí os seletos telespectadores, internautas, policiais civis e a sociedade como um todo que assistem o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Uma honra estar aqui mais uma vez para a gente esmiuçar, esclarecer com mais detalhes o projeto NECRIM, Núcleo Especial Criminal de Lins, adotado no âmbito do Inter 4 pelo Dr. Licurgo Nunes Costa. Perfeito. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Policial Civil. Uma das formas para progredir na carreira policial é através da universidade. A Associação da Polícia Civil, pensando em você, criou uma bolsa de estudos parcial com as melhores universidades de São Paulo. E a UniFMU, uma das maiores universidades de São Paulo, reconhecida pela sua qualidade no ensino superior, ela está integrada na Bolsa de Estudos Parcial da AFCPESP. Amanhã, passe na nossa associação, ou seja, a Associação da Polícia Civil de São Paulo. Retire a guia de encaminhamento e se inscreva no vestibular da UniFMU e progrida na carreira policial. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, recebendo em nossos estúdios o delegado de polícia titular do NECRIM da cidade de Lins, Dr. Orildo Nogueira. E eu pergunto ao senhor sobre as atividades mais importantes do NECRIM, e eu quero também saber, veja bem, dentro das atividades do NECRIM, essa atividade auxilia a Polícia Civil com o seu funcionamento, com o seu trabalho? Há uma colaboração para o trabalho policial civil? Relembrando um pouco o que dissemos no programa anterior e dando maiores esclarecimentos aos novos telespectadores, o NECRIM é um núcleo especial criminal que trata das infrações de menor potencial ofensivo previstas na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099/95, com 15 anos de existência. Ele trata, então a Polícia Civil é incumbida por lei para apurar, para investigar infrações de menor potencial ofensivo. Onde está a novidade? O nosso diretor, entendendo que a própria lei, em seu artigo 60, diz que juízes, togados ou leigos, de preferência aqueles com formação jurídica, bacharel em direito, podem promover a conciliação entre as partes e, diante disso, solucionar os problemas de infrações de menor potencial ofensivo. O NECRIM avança quando ele, após elaborar o termo circunstanciado dessas infrações, quando cabível, ação pública condicionada ou privada, onde a vítima pode abrir mão de dar prosseguimento ao feito. Nestes casos, o delegado de polícia, no caso nós que presidimos o NECRIM, convidamos as partes, ao final do termo,
E aí sim, nós lavramos uma audiência preliminar, uma conciliação entre as partes, desafogando o poder judiciário, reparando a vítima de forma mais pronta, mais célere, né? Acho que encurtando o caminho que, na verdade, que a lei quer, celeridade, objetividade, de uma forma mais sumária, embora burocratizada, menos burocratizada possível. A pergunta que você me faz é aonde que esta atividade pode auxiliar ou não a Polícia Civil? Sou suspeito em dizer, mas eu sinto no dia a dia que auxilia sim. De que forma? A partir do momento que o NECRIM trata das infrações de menor potencial ofensivo, ela libera os distritos e as delegacias especializadas para investigarem, apurarem os crimes de médio e alta gravidade. Perfeito. Roubo, latrocínio, homicídio. Fica aí as unidades da Polícia Civil incumbidas de tratar desses temas. E nós, como unidade, ainda um projeto, mas uma unidade especializada, apurar as infrações penais com esse plus que é a conciliação feita pelo NECRIM. E o que eu tenho observado também, o que além de desafogar os distritos, na minha concepção, a não reincidência desses crimes de menor potencial ofensivo. Quando você chama a pessoa que está ameaçando a outra para participar de uma audiência de forma breve, célere, a reincidência não ocorre, ou se ocorre, ela é minimizada. Então, o que eu tenho percebido? Antes do NECRIM, havia vários boletins de ocorrência de ameaça, porque o autor não sentia ainda, abre aspas, o peso do Estado, o peso da autoridade. Quando é chamado para uma audiência, dando a ele as consequências penais que um processo penal pode causar, e ele se redime, e ele, eu não quero mais, não vai acontecer mais, a gente percebe que a reincidência. Isso é uma forma preventiva, porque você sabe, como policial expediente... Ele sente a atuação do poder, não é verdade? De forma rápida. Imediata. Isso. Imediata, porque a autoridade policial já está atuando, pedindo a ele informações, etc, etc. Então, ele já sente que o poder de polícia da sociedade exercido pela Polícia Civil, ele já começa a sentir os efeitos daquilo lá. E a proposta de conciliação, entendeu? Já vem aliviá-lo daquela responsabilidade para tentar compor. Muito bem colocado, porque na verdade, quando você formula uma audiência de conciliação, você preside, quem está sendo beneficiado não é só a vítima. Sim. É a vítima que sai satisfeita, muitas das vezes, com a reparação do dano, mas também de não ser mais incomodada, importunada, ameaçada, injuriada. Por outro lado, o autor, após advertido e participando dessa composição, não vai ver processado, uma vez que a vítima abre mão, desde que ele cumpra o acordo por nós ali presidido. Então, ambas as... O autor, eu tenho a impressão, interrompendo um pouquinho a sua colocação, ele já sente, nesse questionamento, ele já começa a avaliar o seu comportamento, e eu tenho a impressão que dentro do autor já começa a nascer um arrependimento, às vezes, de ter praticado aquela ação. Isso é verdade porque destas audiências que nós presidimos, não houve nenhum caso de reincidência. Olha que maravilha. Então, aquele que havia ameaçado uma vez, 10 vezes, quando chamado para o NECRIM, advertido no ambiente formal, no ambiente de audiência, isso não ocorre, isso não ocorreu. Então eu vejo que auxilia a Polícia Civil fazendo uma política de prevenção. Você, como bem comentou, nós conversamos antes do programa entrar no ar, evitando que delitos como esse prosperem e tornem crimes mais graves. Quantas ameaças, na verdade, não redundam em crimes de homicídio, sim. de agressões graves, não é? Quantos crimes de difamação, injúria, também não propiciam aí desavenças, mortes, lesões de natureza grave. Então, quando você chama o autor, coloca o frente à vítima, tendo a mediação, uma autoridade policial,
Ela se sente, vamos dizer assim, ambos prestigiados, por outro lado, o peso e a força da lei. Eu vejo que o delegado pacificador, na expressão do nosso colega Dr. Mário Leite, do delegado conciliador, traz esse benefício também às unidades de polícia civil, que é a não reincidência, a diminuição dos delitos de menor potencial ofensivo, não dando oportunidade de se agigantarem e tornarem crimes mais sérios e mais danosos à sociedade. Meus parabéns à sua atividade. Obrigado. Mas nós queremos ir avante. Nós queremos algumas informações. Quais os crimes que possibilitam a atuação do NECRIM para tentar a conciliação? Pois não. Como nós dissemos, só é cabível a conciliação nas infrações em que a vítima, por imposição legal, pode abrir mão de dar prosseguimento ao processo. Então seriam nos crimes de ação penal pública condicionada, que depende de representação, ou nos crimes de ação privada, em que a vítima formula ou não a queixa-crime. Exemplo: uma lesão corporal culposa advinda do trânsito. O cidadão provoca lesões corporais na vítima, atropelamento ou de uma colisão, e danos materiais também. A vítima representa pelo crime de lesão de que foi vítima. Nós formamos audiência e a vítima diz: olha, se eu for ressarcido dos meus danos que me causou o autor, eu abro mão de dar prosseguimento no processo crime. Então nós chamamos o autor, olha, a proposta da vítima é que você faça o reparo no veículo que causou na moto e tal. Se a vítima concordar, e na maioria das vezes tem concordado, o processo vai ser extinto, porque é a manifestação expressa dela. Está lá no Código Penal, extingue a punibilidade pela renúncia do direito à queixa e por alguns entendem também a representação. Então eu quis lesões corporais advindas do trânsito, a fraude à execução, o dano, possibilitam a composição cível. Porque o forte do NECRIM é a composição cível dos danos que emergiram de um fato criminoso. Sim. Mas a composição que se faz é no âmbito cível. Né? Tanto que a audiência formalizada entrega uma cópia para cada uma das partes, ela tem força de título executivo extrajudicial. Quer dizer isso? É importante. Se o acordo não for cumprido, a vítima pode dirigir-se ao juizado cível e executar o autor. Sim. Então, os crimes mais comuns: lesão corporal do trânsito, dano, fraude e execução. E nós estamos aproveitando a oportunidade de também, em crimes contra a honra, trazer o autor e vítima para que nós, como nós dissemos, para que tais infrações não se repitam, para que tais infrações não se agigantem e não transtornem ainda mais problemática a questão com a vítima. Perfeito. Doutor Urildo, nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já discutindo novamente a atuação do NECRIM. Policial Civil pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo construiu 2 belas colônias de férias no município de Caraguatatuba, Litoral Norte e Ilha Solteira, no noroeste paulista, às margens do histórico Rio Paraná. Você que tem a vida atribulada, você que tem um trabalho desgastante na atividade policial civil, deve, nas férias de novembro, usufruir um período de lazer ao lado de sua família, de seus filhos, na colônia de férias de